Eu gostaria que você imaginasse que você está dirigindo um carro em uma rua, você está em alta velocidade e, de repente, você avança o sinal vermelho. No mesmo tempo que você avança o sinal vermelho, você percebe que tem uma viatura atrás de você. Vem um policial, ele liga a sirene e ele manda você encostar. Você já sabe o que foi que você fez, não é? Você passou o sinal vermelho. Você sabe que você vai levar uma multa. Então você está nessa situação, o policial ele se aproxima de você, né, bate no vidro, você baixa o vidro e ele pergunta para você o seguinte: você sabe o que você fez, né? E aí você olha para o policial com aquela cara de arrependimento e você fala: sim, senhor, eu sei o que foi que eu fiz, eu passei pelo sinal vermelho, não vi. Então o policial ele olha para você, pensa um pouco e depois diz o seguinte: hoje, presta atenção nisso, o policial diz para você assim: hoje eu vou te dar uma chance. Faz o seguinte, vá embora, mas não faça mais isso. E você vai embora. Essa história que eu acabei de te contar, ela pode ter um significado sensacional na sua vida se você compreender o que eu vou te falar hoje. O que esse guarda acabou de fazer para você, para você que está dentro de um carro, passou pelo sinal vermelho e ele não te multou, a palavra para representar a atitude do guarda, do policial, se chama misericórdia. Você pode perceber que às vezes quando você escuta um raio que te assusta, às vezes você fala misericórdia. Às vezes você está em algum lugar que você não sabe direito aquilo que vai acontecer, mas quando você se assusta, você fala misericórdia. E você vê que várias pessoas por aí, às vezes, elas falam essa palavra misericórdia. Mas você sabe realmente o que significa a palavra misericórdia? Eu estou te falando isso porque misericórdia é isso que eu acabei de te falar. É quando você merece ser punido, presta atenção nisso. Tem muitas pessoas que confundem isso com a palavra graça. Hoje eu não vou te explicar sobre graça, eu vou te explicar o que é misericórdia. Misericórdia é quando você merece uma punição, só que você recebe o perdão. Isso se chama misericórdia. William, por que é que você está me falando isso? Estou te falando isso porque se você tirar essa história que eu te contei na rua, você dirigindo um carro e você sendo perdoada pelo policial, e você gravar essa palavra misericórdia na sua cabeça, eu gostaria que você trouxesse essa palavra para dentro da sua casa e para dentro da sua vida. Antes de eu começar a falar a respeito da sua família, da sua vida, eu vou te dar uma explicação rapidinho aqui para você entender a diferença entre graça e misericórdia, tá? Para você nunca mais esquecer essa palavra. Graça, quando você recebe graça de Deus, quando você recebe graça. William, o que é graça? É um presente que você recebe sem você merecer. Exemplo, William. Esses dias eu dei um exemplo. Você está devendo para o banco e de repente o banco não te cobra mais. Ele perdoou a sua dívida. Você não merecia, viu? Porque você emprestou dinheiro e você estava devendo. Mas o banco resolveu perdoar. Então, isso se chama graça. William, o que é graça? Um presente para quem não merece. Ok? William, misericórdia. Misericórdia é quando você não recebe aquilo que você merece. Vou dar um exemplo para você entender. A misericórdia de Deus. Nenhum ser humano, se não for a misericórdia de Deus, todos nós estaríamos destruídos hoje. Não estaríamos vivendo. Por quê? Porque ninguém merece. Ninguém merece. Somente a misericórdia de Deus é que faz com que o ser humano não seja consumido. Então, graça é uma pessoa que não merece, mas recebe. Misericórdia é uma pessoa que precisa de uma punição, mas ela não recebe a punição.
ela recebe o perdão. Isso se chama misericórdia. Dá um outro exemplo, William, para eu entender na minha vida prática mesmo como é que isso funciona. Funciona assim. Sabe quando você vê uma pessoa e você sabe que aquela pessoa está passando necessidades, ela está com 3, 4 filhos ali pela rua, e aí você olha assim e fala, nossa, aquela pessoa deveria pensar melhor, né? Será que não tem uma camisinha não para não fazer tanto filho, já que ela não tem condições de criar? Mas mesmo assim eu sinto pena dela, olha, eu estou com pena dela. Deus, ele nunca falou para você ter pena de ninguém. Presta atenção no que eu vou te falar. Deus nunca falou para ninguém ter pena de ninguém. Deus ensina as pessoas a ter misericórdia. Nessa situação que eu te falei, ao invés de você sentir pena, se você sentir misericórdia, você vai lá e vai fazer algo por aquela pessoa. Mesmo ela não merecendo. Então você vai lá e faz. Ela tem uns 10 filhos lá, ela não fez pela cabeça dela, o que ela merece? Ela não merece sofrer? William, ela merece, porque ela está fazendo isso, porque ela está querendo mesmo fazer. Ela está ali na rua, pois então, a misericórdia é você ir lá fazer algo por alguém que não merece. É diferente da graça. Deu para vocês entender? Vou repetir. Graça é um presente. É você receber algo sendo que você não merece. Misericórdia é você não receber aquilo que você merece. Misericórdia é não receber aquilo que você merece. Isso se chama misericórdia. William, você falou que ia falar da minha família. Pois então, vamos trazer isso para dentro da sua casa, essa palavra. Você já percebeu que uma das coisas que mais atrapalha, que mais separa os casais, que mais separa pais de filhos, irmãos de irmãos, é a falta de misericórdia dentro de casa? Você sabia disso? Você sabia que uma das maiores destruições que acontece na sua vida é por você não compreender essa palavra que eu acabei de falar, misericórdia? William, ainda não entendi. Vou te dar mais um exemplo, então, que eu quero entrar no assunto da sua família. Presta atenção, vou te dar mais um exemplo. Lembra que eu falei para você a história do banco? Graça é quando você está devendo para o banco. É um exemplo. Você está devendo para o banco perdoa a sua dívida. Isso se chama graça. Misericórdia, além do banco ter perdoado, ele ainda vai lá e deposita R$1.000 na sua conta. Isso é misericórdia. O que é que você merecia? O nome no Serasa. O banco fez isso? Não, o banco não fez. Além dele perdoar a sua dívida, ele ainda te deu mais R$1.000. Isso é misericórdia. Espero que você tenha compreendido a diferença de misericórdia para graça. Dentro da nossa casa, eu quero que você perceba isso. Porque eu não sei a potência que você tem e talvez você não esteja vendo isso em você. Talvez você olhe para a sua família e você não consegue ver mais nada de bom na sua família. E eu vou te falar uma coisa. Se você compreender o significado da palavra misericórdia, você vai mudar muitas coisas na sua vida. Se não houver misericórdia na sua casa, sabe o que acontece? Vai acontecer o que acontece com a maior parte das famílias. É uma guerra. Quando você vai e você tem um casamento, quando você se une a outra pessoa, você se torna um com aquela pessoa. Sabe o que acontece com a maior parte das famílias? Eles se tornam 2 rivais. Dois rivais. Quando você não tem misericórdia dentro da sua casa, a tua casa ela vira um campo de guerra. Tudo é motivo para brigar. Tudo é motivo para discutir. Quando você não tem misericórdia dentro da tua casa, sabe o que acontece? Ninguém perdoa ninguém. Só guarda mágoa, mas ninguém perdoa ninguém. Quando você não tem misericórdia dentro da sua casa, qualquer erro que o seu filho faça, qualquer erro que o seu marido, a sua esposa faça, aquilo se torna uma tempestade dentro de um copo d'água. Só porque você não conhece o significado de uma palavra, misericórdia. Misericórdia. Olha, deixa eu falar uma coisa. Quando você não tem isso dentro da sua casa, sabe o que acontece?
Você vai ser uma pessoa que todo o tempo vai estar jogando na cara aquilo que a pessoa fez. Coisas de 1 ano atrás, 2 anos atrás. Coisas que vocês já conversaram sobre isso. A pessoa vai todo o tempo jogar na cara. Ela sentiu uma raiva, ela joga na cara. Por quê? Porque não tem misericórdia. Todo o tempo jogando na cara do outro. E aí, sabe o que acontece quando você vive assim? Você começa a se sentir sufocado. Você começa a se sentir sufocada. Tem gente que trabalha fora e não sente vontade de voltar para casa. Tem filho, tem esposo, tem esposa lá, mas não sente vontade de voltar para casa. Porque a casa é pior do que você estar na rua. A pessoa ela não sente o lar dela. Para quem perguntou aí o que é misericórdia, eu já expliquei, depois você assiste no YouTube. Mas vai ficando aqui. Não perca o início da live, viu? Sempre pegue do início da live para tudo fazer sentido na sua mente. Tá bom? Eu acho que eu expliquei, bem explicado, sobre o que é misericórdia. Aproveitando aqui, gente, olha, nós temos quase 800 pessoas na live. E nós temos aqui, olha, 18 compartilhamentos. Esse conteúdo que eu estou dando aqui, ele não chega para as pessoas se você não compartilhar. E aí é na hora que você vê por aí que tem gente que está perdida nas redes sociais, assim, olha, buscando só bobagens. Tenha misericórdia dessas pessoas. Vai lá e compartilha para esse conteúdo chegar, para ver se abre a mente delas. Isso precisa de você aqui, olha. 800 pessoas com 26 compartilhamentos. Apenas. Compartilhe aqui, olha, se está fazendo sentido para você. Quando você clica na tela, olha, presta atenção, qual é o jogo das redes sociais. Quando você clica na tela que sobe esses coraçõezinhos, sobe os corações, ele espalha para mais pessoas. Quando você comenta, o TikTok também espalha para mais pessoas. Quando você compartilha, ele espalha para mais pessoas. Por quê? Porque está fazendo sentido na sua cabeça e ele vai querer que mais pessoas assistam também, mas isso depende de você. Tá bom? Nós temos uma meta de 50 mil curtidas aqui, olha. E você que está aqui, está fazendo sentido para você, é a primeira vez? Daqui uns dias eu vou começar um programa gratuito, onde eu vou ajudar você a mudar a sua mentalidade, mudar a sua família. Eu vou ajudar você nesses dias a elevar o seu nível. Presta atenção no que eu estou te falando, não perca essa oportunidade. Faz o seguinte, olha, clica por aqui e entra, tem um link bem por aqui, entra no grupo. Entra no grupo, que daqui uns dias eu vou começar a dar conteúdo para essas pessoas. Eu vou dar um conteúdo diferenciado. Eu vou ajudar você a melhorar o seu relacionamento, a melhorar o relacionamento com você mesmo, ajudar você a se conhecer melhor. Eu estou preparando para você um programa. Não é um dia que eu vou ficar com você, não. Não são 2 dias, não. É um programa que eu estou preparando para você. Mas para isso você precisa entrar no grupo. Tá bom? Então vamos lá. Eu estava falando a respeito de... Eu estava falando para vocês a respeito do que é o significado da palavra misericórdia. E depois eu estava falando a respeito de quando não se tem misericórdia dentro da sua própria casa, tudo é motivo de briga. Tudo é motivo para ficar com raiva. Você traz o passado de volta. Você se sente sufocado ali naquele relacionamento. Por quê? Eu não sei se vocês já perceberam, mas tem momentos, tem relacionamentos que você vai se excluindo. Às vezes você até quer conversar, mas você não conversa. Você não fala. Sabe por quê? Porque a qualquer momento pode vir uma crítica. Tem família que vive desse jeito. Tem família que vive desse jeito. O filho, ele não fala na hora do almoço, ele não fala com a mãe, ele não fala com o pai. O marido e a mulher, eles não trocam informações. Por quê? Porque a qualquer momento pode gerar uma briga, uma confusão. Tem gente que vive todo o tempo apreensiva. Eles só se encontram quando é para ter relações sexuais, quando tem. Quando tem. Quando tem. A maior parte das vezes, eles são arredios um com os outros. Sabe por quê? Porque já teve tantas brigas e eles vivem todo o tempo sufocado, com medo de conversar e receber uma crítica. Tudo por quê? Porque não tem misericórdia um com o outro. Eu não sei se você já ouviu aquela frase que diz assim: aqui em casa cada um tem aquilo que merece. Você já ouviu essa frase? Você já falou essa frase para alguém? Aqui em casa todo mundo tem aquilo que merece. Cada um tem
só o que merece. Você já ouviu falar isso? Eu já ouvi falar assim. Então, quando você fala isso, você parece que você está sendo justo, né? Só que você não está sendo nem um pouco misericordioso. Parece ser justo, olha isso. Parece ser justo, mas não é. Não tem misericórdia nessas palavras. Você já imaginou? Olha isso. Você já imaginou se Deus ele te tratasse com essa mesma lógica? Você já imaginou se Deus ele medisse você pela mesma régua que você mede os outros? Você já imaginou se Deus tivesse misericórdia de você com a mesma medida que você tem misericórdia dos outros? Ou você ainda não percebeu que quando você olha para as pessoas, você não vê que elas não merecem? Você fala, não, William, fulano não merece perdão. O perdão é para quem não merece mesmo. O perdão é para quem não merece. Misericórdia é para quem não merece. Se você merecesse, olha, deixa eu te falar algo aqui que é sensacional. É sensacional o que eu vou te falar agora. Você tem que fazer assim, ó, na tua cabeça. A palavra de Deus, ela ensina que nós devemos sermos pessoas justas. Ensina ou não ensina? É isso que a palavra de Deus ensina. Que nós devemos ser justos segundo a justiça de Deus. É por isso que Jesus Cristo fala, olha, primeira coisa na sua vida, você tem que buscar o reino de Deus e a justiça desse reino. Não é a sua justiça, não é as coisas que passam na sua cabeça, não. Não é as coisas que passam na cabeça do governo, que passa para você, que passa na cabeça dos religiosos e passam para você. Não, não. É a justiça de Deus. Jesus Cristo diz, busque o reino de Deus e a justiça do reino. É a justiça de Deus. A justiça de Deus, ela ensina que nós devemos ser justos. Só que o que acontece? Acontece que vai ter momentos na nossa vida que nós não devemos usar a justiça de Deus. Você sabia disso? Você sabia disso? Que nem sempre nós devemos usar a justiça? William, mas como assim? Se Deus ensina nós sermos justos, eu vou te explicar. Tem uma passagem na palavra de Deus, depois você procura, eu não me recordo o capítulo e versículo dela, mas conta a história que Davi, o rei Davi, o profeta Samuel, né, chega para o rei Davi e ele fala que ele conta uma história para Davi, né, que Davi estava errando, Davi estava pecando. Davi, ele estava traindo o amigo dele. Ele pegou a mulher do amigo dele, Batseba. E aí o profeta pergunta, o que é que deveria acontecer com um homem que faz essas coisas? Aí Davi responde, deveria ser morto, deveria ser preso, deveria ser morto. Quando o profeta perguntou, o que faria com um homem desse? Perguntou para Davi. Davi falou, deve ser castigado, deve ser morto. Aí o profeta fala, esse homem é você, Davi. É você que está fazendo isso. É você que está fazendo isso. E Davi se surpreende. Por quê? Porque ele não percebia que aquilo ele estava fazendo. E se fosse aplicar a justiça de Deus na vida de todo ser humano seria consumido. Por quê? Porque vai ter momentos na nossa vida que você não vai aplicar a justiça. Você vai aplicar a misericórdia. Presta atenção nisso, olha. A misericórdia de Deus, ela está acima da justiça. A misericórdia de Deus está acima, não é da justiça do homem não, estou falando só de Deus aqui, tá? A misericórdia de Deus está acima da própria justiça de Deus. William, o que você quer falar comigo? Eu estou te falando que às vezes com seu marido, às vezes com seu filho, dentro da sua família, você quer ser justo todo o tempo. Vai ter momentos que você vai ter que aplicar a misericórdia. A Débora está falando aí, ó, 2 Samuel 12. Depois vocês leem lá que vocês vão entender direitinho isso que eu falei para vocês. Se Deus aplicasse a mesma lógica que às vezes nós aplicamos nas pessoas, acho que Deus nem olhava para a gente. Porque uma pessoa ela faz raiva para você, você já vira as costas. Não é assim?
Às vezes dentro da família mesmo, para aquela pessoa que você falou que passaria o resto da vida com ela. Falta misericórdia. Quantas vezes Deus já teve misericórdia de você? Você sabe disso? Você sabe quantas vezes Deus já teve misericórdia pelos seus erros, pelas coisas que você faz? Misericórdia ela é para quem não merece. Você também tem que dar essa misericórdia para as outras pessoas. Se Deus desse para a gente, se Deus desse para você o que realmente você merecesse, o que você mereceria? O que você mereceria nesse momento? Eu estou falando aqui a respeito de relacionamento e misericórdia, sabe por quê? Porque quando tem falta de misericórdia no relacionamento, imagina na sua casa, você já deve ter visto muito isso por aí. Imagina quando um casal briga. Imagina um casal brigando, você já deve ter visto isso várias vezes, né? A esposa, ela joga na cara do marido erros que ele já cometeu há bastante tempo. O que o marido faz? Responde também com acusações. E cada um vai culpar o outro. Cada um busca, nessa confusão, culpar o outro. O que é que está acontecendo nessa família? Elas estão se destruindo pouco a pouco. Pouco a pouco, tanto o homem quanto a mulher, o casal, eles estão se destruindo. Olha, eu não sei se você está entendendo sobre isso que eu estou te falando, o poder que é você compreender sobre a misericórdia. Quando você não tem misericórdia dentro da sua casa, é só você imaginar. Imagina uma família onde às vezes os pais, eles não têm misericórdia dos seus filhos. A criança, ela basta errar uma vez que o pai ou a mãe às vezes escolhe o pior tipo de castigo para colocar naquela criança. Às vezes o adolescente, ele erra, seu filho ele erra, e ele recebe só críticas. Aí a pessoa ela não tem chance de consertar o erro dela. É como se ela fosse sempre a mesma pessoa. Se você não tem misericórdia na sua vida, se você não tem misericórdia, você vai trazer um resultado terrível para a sua família, para a sua convivência e para a sua alma. Para a sua alma. Para a sua eternidade. Vai ter consequências na eternidade por falta de não conhecer o significado da palavra misericórdia na sua vida. Olha, você pode observar às vezes, dentro de casa, a pessoa erra uma vez. Erra uma vez. E esse erro, quando você erra às vezes, e você tem um filho que erra, a misericórdia é justamente você pegar, não é que você vai dar presente para aquela pessoa, não. Não é que você vai dar presente para aquela pessoa, não. Mas você não vai tratar, olha, presta atenção. Você não vai dar para ela aquilo que ela merece. O que ela merece? Ela merece algo terrível por ela ter errado. Mas existe a palavra misericórdia no meu coração. Quando você não tem misericórdia com seus filhos, sabe o que vai acontecer? O filho ele vai crescer todo o tempo com medo de agir. Você pode ver, às vezes você vive desse jeito. Punir é uma coisa, não ter misericórdia é outra. Não ter misericórdia. Vai ter momentos na nossa vida que você vai deixar a justiça de lado e vai ter misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia de Deus está acima da própria justiça dele. E sabe o que acontece? Deus ele diz que a misericórdia dele se renova todos os dias. O que isso significa? Que todos os dias, quando você acorda, Deus renovou a misericórdia em relação a você. Em relação aos pecados que você cometeu. Lembra da história que eu contei lá no início da live? Que o policial falou, está perdoado, não vou te dar multa não, está perdoado. Misericórdia. Deus diz que todos os dias a misericórdia de Deus se renova nas nossas vidas. E às vezes você ainda fica se culpando por erros que você cometeu lá no passado, né? Se você entregou a sua vida para Jesus, Ele te perdoou. E Ele te perdoa, porque a misericórdia se renova todos os dias.
se você se arrepender realmente. Então eu estava falando para você que quando você não tem misericórdia com os seus filhos, isso acontece algo terrível, viu? Que é o quê? De você fazer que uma criança cresça todo o tempo com medo. Ela não consegue agir na vida dela, com medo às vezes de errar. Por quê? Porque ao invés de você corrigir, ao invés de você ter misericórdia, você deu uma punição muito severa. Às vezes você tem conhecimento e você quer que uma criança tenha o mesmo conhecimento seu. Não tem. Às vezes você vai ensinar uma tabuada, a criança ela não aprende e você fica com raiva. Agora teve um dia na sua vida que você também não sabia quanto era 1 mais 1. Você nem se lembra disso, né? Mas aconteceu. Você não sabia quanto era 1 mais 1. E se não fosse alguém ter paciência com você, você não saberia responder hoje. Mas você aprendeu. Só que talvez hoje 1 mais 1 é muito simples para você. Aí você não consegue compreender que o seu filho ainda não está nessa fase. Tem coisas que você até hoje não compreende. Mas só porque você compreende algumas coisas, você quer que o seu filho compreenda também. Você quer que o seu marido compreenda, quer que a sua esposa compreenda. Não, foi você que compreendeu agora. Te acalma. Te acalma. Você compreendeu agora. Então, te acalma. Olha, quando você não age com misericórdia às vezes na sua vida, a pessoa que vive com você, se for filho, se for marido, principalmente filho, ela vai crescendo com medo de errar. William, mas não é para errar mesmo? É óbvio, mas quem é que não erra? A gente erra todo o tempo. Jesus Cristo ele fala, vai, mas não erre mais. O que acontece? Ele usa da misericórdia e fala, não erre mais. Mas mesmo assim a gente vai errar. Aqui vale tanto para os dois, viu, Débora? Seu marido deveria estar assistindo aqui a live também. Vale para os dois, é a mesma coisa. A misericórdia, ela não é simplesmente do casal. A misericórdia, ela não existe dentro de uma casa. Nem a paz, nada dessas coisas existe dentro da casa de ninguém. Ela pode só existir dentro de você. Então a misericórdia, ela existe dentro da pessoa. A pessoa que tem que ser misericordiosa. Gente, enquanto eu estiver falando com vocês, olha, vão entrando aí, viu, no grupo. Vão entrando no grupo para vocês receberem o conteúdo exclusivo que eu vou dar para essas pessoas daqui a uns dias, tá? Entre que o conteúdo que eu vou dar aqui vai fazer total diferença na sua vida. Eu estou lhe prometendo algo gratuito que vai ser um divisor de águas para você. Você nunca mais vai esquecer das coisas que eu vou falar nesse encontro. Aliás, não é um dia. São vários dias que você vai passar comigo. Só precisa clicar por aqui e entrar no grupo. Tá bom? Eu não sei se é por aqui, eu não sei se é por aqui, mas tem alguns celulares que está escrito grupo, tem outros que tem uma argolinha, clica e entra. Sem misericórdia. É desse jeito que Deus te trata? É desse jeito que Deus te trata? Sem misericórdia? Não é. Não é. Olha, escuta isso que eu estou te falando aqui. Olha. Se você quiser ter uma família realmente forte, se você quiser ter uma família que realmente tenha paz, aprenda a liberar misericórdia. Aprenda a liberar misericórdia. Uma pessoa que não pratica misericórdia, essa pessoa, ela é escrava da amargura. Presta atenção. Toda pessoa que não libera misericórdia em relação ao seu próximo, em relação à sua família, e às vezes até em relação a ela mesma, essa pessoa, ela se torna um escravo, uma escrava da amargura. William, o que é amargura? É você ser uma pessoa que não é feliz com a vida que você tem. Você é todo o tempo amarga. Todo o tempo você olha para as coisas com uma reclamação. Você olha para o céu azul lindo, mas você vai olhar e vai falar, vai reclamar de alguma coisa. Hoje eu queria chuva. Se tem chuva, você vai falar que é sol que você queria. É uma pessoa amarga. Toda pessoa que não sabe liberar misericórdia, ela é uma pessoa que se torna uma escrava da amargura.
Nada satisfaz ela. Nada satisfaz ela. Sabe por quê? Porque a pessoa que não tem misericórdia, ela também não sabe perdoar. William, as pessoas não merecem. Mais uma vez, perdão, ele é para quem não merece. Se merecesse, a palavra não seria perdão. Perdão é para quem não merece. Deus te perdoa? William, Deus me perdoa. Você é a imagem conforme a semelhança de Deus? Como é que é? Não entendi. É isso que Deus fala sobre você. Jesus Cristo, não sei se você entende aquilo que Jesus Cristo fala, mas quando você canta músicas aí, falando, sou a imagem do Senhor, alguma coisa assim, você já prestou atenção naquilo que você canta? Eu reflito a imagem do Senhor, alguma coisa nesse sentido, né? Prestou atenção já no que está dizendo? Não, William, eu não prestei. Você está cantando que você é o reflexo de Deus aqui na Terra. Se você segue aquilo que Jesus Cristo falou, você reflete a imagem de Cristo aqui na Terra. Quando você olha para uma pessoa e você não tem misericórdia dela, quando você olha para uma pessoa, ela te faz algo e você não perdoa, você não está refletindo a imagem de Cristo aqui na Terra. Você não está aceitando aquilo que Deus falou sobre você. Que você é a imagem conforme a semelhança dele. Você não está aceitando. Por quê? Porque você não perdoa. Deus não perdoa? Perdoa. Então você também tem que perdoar. Deus não tem misericórdia? Tem, William, tem misericórdia também. Então você também tem que ter. Da mesma forma que você perdoar, você também será perdoado. Presta atenção. O perdão, ele tem uma condicional. Da mesma forma que você perdoar, você será perdoado. Se você não consegue liberar perdão, Vilma perguntou o que é perdão para você, o que é perdão para mim. Eu vou te falar o que é perdão. Uma pessoa que não libera perdão é uma pessoa que ela vive presa. Olha isso. Uma pessoa que não libera perdão é uma pessoa que vive presa ao erro do outro. A pessoa comete um erro com você. O erro foi dela, o erro não foi seu. O problema é que você carrega isso no seu coração como se fosse um peso. A sua vida ela não anda, você só vive preocupada, só vive ansiosa. Às vezes até sai do trabalho, não consegue se desenvolver no trabalho. Por quê? Porque você está carregando um peso na sua vida que não deveria estar carregando. É o peso da falta de perdão. William, o que é o perdão? Já que perguntaram. É uma mochila que você carrega nas costas de 1000 quilos. É um caminhão de pedras que você carrega. Quando você libera perdão, é porque você não quer viver mais com aquilo. William, a pessoa me magoou. Perdoa. Tira isso da tua vida. Perdão. Da mesma forma que você perdoar, você também será perdoado. Toda vez que você não perdoa alguém, viu? Lembra-se disso. Não perdoar alguém é você viver presa ao erro do outro. Com o tempo você não vai lembrar mais. Mesmo se lembrar, vai lembrar, porque a não ser que a pessoa tenha uma amnésia. Não é porque você perdoou que você vai esquecer das coisas. Não é porque você perdoou que você tenha que conviver com aquela pessoa. O perdão, gente, presta atenção, o perdão é você. O perdão ele tem mais a ver com você do que com a outra pessoa. Porque a pessoa que não libera o perdão, ela está carregando algo na vida dela que não faz parte do erro dela. A pessoa errou com ela e ela erra com ela mesma todos os dias. Ela se prejudica todos os dias. Ela pensa nisso todos os dias. Ela chora, às vezes, nisso todos os dias. Não foi por causa do erro do outro, não. É porque, às vezes, ela mesma não se perdoa. O perdão ele tem mais a ver com você do que com o outro. O perdão é você olhar para uma pessoa que errou com você e falar assim, eu estou te perdoando porque Deus me perdoou e as pessoas elas erram mesmo e fica em paz, fica em paz. E você também fica em paz. Sabe por quê? Porque o período que você vai viver aqui na Terra é pouco. É pouco. E uma pessoa que ela não sabe perdoar, ela não sabe ter misericórdia dentro da sua casa, ela vai viver amargurada e não vai cumprir o propósito que Deus colocou na vida dela.
Às vezes, hoje em dia, a sua vida é completamente perturbada. Sabe por quê? Porque você não está vivendo aquilo que você foi chamada para viver. Você tem um caminhão nas costas. Falta liberar perdão. Falta ter misericórdia das pessoas. Entende? Quando uma pessoa ela não libera perdão para outra pessoa por algo que fez, ela vai estar todo o tempo carregando um peso na vida dela que ela não precisava carregar. Grava isso na sua cabeça. Ó, a Mo está falando aqui, olha, eu perdoei meu esposo, mas ele não quer mudar. O perdão, viu? O perdão, presta atenção nisso que eu vou te falar. O perdão é uma coisa. Você não pode exigir que a outra pessoa mude. O perdão ele tem a ver com você. Agora, se a pessoa vive errando, é uma coisa que vocês têm que resolver entre vocês. Agora, o perdão ele tem que existir na vida de uma pessoa. Perdoar é você não carregar aquilo para você. Você quer que eu dê um exemplo? Esses dias me mandaram uma mensagem a respeito de uma moça. Ela começou a ser molestada pelo tio. Ela não tinha nem 5 anos de idade. E ela era abusada sexualmente todo o tempo, até os 12 anos de idade dela. E hoje em dia ela já é uma mulher. Só que ela não consegue se relacionar com as pessoas, ela não consegue ter paz na vida dela com algo que aconteceu há mais de 30 anos. William, não consigo perdoar. Você precisa se perdoar também. Porque uma pessoa, ela te feriu. Isso aí ninguém está negando que alguém te feriu. Só que você precisa perceber que você vem se ferindo todos os dias. Se aquela pessoa te feriu dos 5 anos até os 12, e hoje em dia, depois dos 12, você vem se ferindo já há mais de 30 anos. Você consegue compreender isso? Que quando você não libera perdão, você fica todo o tempo com pensamento naquilo, você sofre todo o tempo que você pensa. E por que eu penso? Porque não liberou perdão. Você vai perceber que às vezes você não libera perdão do seu pai, perdão da sua mãe. Tem pais que são terríveis. Agora tem pais que deram aquilo que eles podiam dar. Eles erraram, mas às vezes eles não sabiam. Observa quantas vezes você já errou com seu filho. E aí você fala, nossa, eu errei, então, mas você não sabia. Libera perdão. Você precisa, olha, presta atenção aqui, olha. Todas as pessoas, inclusive, escuta isso que eu estou te falando. Todas as pessoas, elas nascem para viver algo aqui nesse planeta. E algo que foi falado por Deus. É um propósito que você tem na sua vida. Só que quando você não libera perdão, quando você não tem a misericórdia no seu coração, vai acontecer que você vai carregar esse fardo, esse caminhão de pedras em cima de você. Achando que isso faz parte da sua vida. Não faz parte da sua vida. Isso não é a sua vida. Aliás, isso fez parte da sua vida. Mas não é a sua vida. As coisas ruins que acontecem com você, elas fazem parte da sua vida. Mas elas não são a sua vida. Elas não é a sua vida. Você entende isso? Alegria, felicidade, alegria, tristeza, isso tudo faz parte da vida, mas não é a vida. Liberar perdão significa continuar convivendo com a pessoa? Não, amor, de forma alguma. Não é. Não é. Aí tem gente que vai falar assim, mas então não liberou. 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 Olha, tem gente às vezes que o marido acostumou a trair. Aí não, eu não vou separar não, porque eu casei dentro da igreja. Eu casei dentro da igreja e na palavra de Deus diz que aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O dia que você casou, a sua mente era voltada para Deus? O dia que você casou, o coração do seu marido era voltado para Deus? Não, a gente ia na igreja só de vez em quando. Então não foi Deus que uniu. Aí o seu marido vive te traindo. O que Jesus Cristo fala? Isso ninguém fala para vocês, né? Só lê a parte lá onde está dizendo aquilo que Deus uniu, o homem não separa. O que é que Jesus Cristo fala sobre isso? O que é que ele fala quando um homem está tendo imoralidade sexual dentro de casa?
Lê lá para você ver o que Jesus Cristo fala a respeito de separação. Aí a pessoa tem relações com várias outras pessoas, você vai perdoando e vai recebendo doenças para você. Jesus Cristo, ele fala lá. Flor, procura aí para mim, que eu não sei capítulo e versículo, aonde Jesus Cristo ele fala a respeito disso, sobre imoralidade sexual no casamento. E posta aí para mim. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque perdoar não é que você tenha que conviver com a pessoa, não. Olha aí, a Verônica está falando. Ele fala que em caso de fornicação pode se separar. Coloquem aí, por favor, o capítulo e versículo para alguém aí achar que eu estou falando besteira aqui. Sabe por quê? Porque o sexo dentro do casamento, ele tem que existir. Quando você casa com uma pessoa e não pratica o sexo, você está em pecado. Quando você não pratica, você está em pecado. E aí, como é que você vai praticar se tem outra pessoa que também está praticando com seu marido, que também está praticando com a sua esposa? E vai trazer doenças para dentro de você. Você está entendendo? Então, isso não é falado. Eu, às vezes, nem devia falar isso daqui, porque tem gente que já vai logo querer se separar. Calma, você tem que analisar a sua situação. Eu estou te dizendo o que é que está escrito na palavra. A Verônica escreveu aí, olha, Mateus 19. Tá? Depois vocês leem lá o que é que Jesus Cristo fala. Então, perdoar é você tirar esse fardo de cima de você. As pessoas, olha, eu quero terminar a live falando sobre isso, que já faz uma hora que eu estou falando aqui. Jesus Cristo, ele diz a respeito da misericórdia, bem-aventurado são os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a Deus. As pessoas, elas precisam ter misericórdia. Para você melhorar o seu relacionamento, para você melhorar o relacionamento com você mesmo, você precisa ter misericórdia. Você quer ser perdoada, não quer? William, eu quero. Aprende a perdoar também. William, eu gosto de ser bem tratada. Aprende a tratar bem os outros. Você pode perceber que tem coisas que você não vai conseguir mudar no mundo. Tem coisas que você não vai conseguir mudar no seu bairro. Tem coisas que você vai querer mudar, mas você não consegue mudar nem dentro da sua casa. Mas muda em você. Você tem o poder de mudar isso. A Verônica escreveu aí de novo, viu? Mateus 19:8, sobre isso que eu estava falando aqui. Às vezes você quer que as pessoas tenham mais paciência com você. Aprenda a ter paciência. Se você, às vezes, quer ser tratado com misericórdia, aprenda a liberar misericórdia na vida dos outros. Sabe por que é que eu estou falando isso para você a respeito de misericórdia? Se você pegou esse vídeo pelo começo, aliás, aqui pelo fim, e você não entende eu repetindo essa palavra misericórdia, no início da live, eu expliquei detalhadamente o que significa a palavra misericórdia, para depois fazer sentido para você tudo isso que eu venho falando. Então, se você não assistiu aqui, amanhã, depois da manhã, esse vídeo vai estar liberado no YouTube e vai ficar liberado uns 2 dias só, viu? Uns 2 dias só, e depois ele vai sair. Então assista para você entender o significado da palavra misericórdia. Porque se você não tem isso, você precisa compreender. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui. Todo ser humano, ele deveria ser aquilo que Deus planejou. Ele deveria ser aquilo que Deus planejou. Quando você ouve falar a respeito que Deus tem um plano na sua vida, Ele tem. E quando você não entende isso, é simples de você entender. É só você olhar para os seus filhos. William, eu não tenho filho. Imagina que você tivesse. Imagina como você tivesse. Quando você tem um filho, você quer o melhor para aquele filho. Você faz planos quando ele é pequeno e você quer uma vida boa para ele. Você não quer que ele sofra. Você quer que ele seja um homem, uma mulher decente. Você quer que ele ou ela arrume uma esposa decente para a vida dela. Você quer que o seu filho, a sua filha, seja uma mulher, um homem honesto. Então você tem planos. Só que o que acontece? Os seus planos, eles são seus. Isso não significa que os seus filhos vão seguir os seus planos. É do mesmo jeito que acontece com a gente.
Se você prestar atenção nisso que eu acabei de te contar, e você comparar os seus filhos, e você se comparar sendo filho de Deus, você vai perceber o tanto que você é rebelde. Você vai perceber o tanto que você é rebelde com Deus. É um filho ruim. É um filho desobediente. É um filho que não ouve. Você vai perceber que você quer, às vezes, você quer que os seus filhos sejam amigos seus, quer que o seu filho converse com você, quer que o seu filho se abra com você, mas você não faz isso com Deus. Quer que o seu filho te obedeça, quer que o seu filho te escute. É do mesmo jeito que age com Deus. Observa a sua vida. Agora faz o seguinte, quando você olhar isso, tira qualquer tipo de cinturão de perto, viu? Alguma coisa de couro que tiver, sandália, tira de perto, porque senão você vai querer bater em você mesmo. Se você pensar sobre isso que eu estou te falando, você vai querer bater em você mesmo. Por quê? Filho mal criado. Filho mal criado. Aí quando você vê a sua família destruída, quando você vê a sua mente destruída, cheia de problema, aí você fala, o que é que está acontecendo, meu Deus? É porque Deus não te dá chicotada. Só vem o resultado daquilo que você plantou. E por que isso acontece, William? Porque você não está seguindo os planos de Deus, você está seguindo os seus planos. Isso é problema seu. Você entende isso que eu estou te falando? E quando você não tem misericórdia na sua vida, você vai tratar as pessoas com muita dureza, porque você só vai querer usar justiça. Você vai querer todo o tempo usar justiça. E a palavra de Deus ensina que nós devemos ser justos, mas nem sempre usar a justiça. Vai ter algumas vezes que nós vamos ter que usar a misericórdia. Por que, William? Porque a misericórdia de Deus, ela fica acima da justiça de Deus. Se Deus fosse ser justo mesmo com a gente, se não existisse misericórdia de Deus, a justiça de Deus, a palavra diz que todos pecaram. Todas as pessoas que nasceram depois de Adão, todas pecaram. Sabe o que acontece? As pessoas pecadoras, que não aceitam Jesus como seu Salvador, elas têm um destino já decretado, lago de fogo. É isso que as pessoas merecem. Aí Deus vai lá, essa é a justiça. Você é pecador. O que você merece? Viver afastado de Deus. Uma pessoa que não quer ouvir a Deus, uma pessoa que não cumpre aquilo que Deus diz, ela quer viver afastada de Deus. E Deus vai dar isso para essas pessoas. Você entende isso? Está escrito na palavra. Deus vai fazer isso com essas pessoas, por quê? Porque elas não querem Ele. Agora, as que querem, Ele vai usar de misericórdia com essas pessoas. Então, eu quero terminar dizendo para você o seguinte. Pegue essa palavra e grava ela na tábua do seu coração. Misericórdia é você fazer algo, é você não dar para aquela pessoa o que realmente ela merece. Ela merece castigo? Ela merece coisas ruins? Mas vai ter momentos que você vai usar da misericórdia. Aí você faz isso dentro da sua família, com seu marido, com a sua esposa, com os seus filhos. E aí você começa a quebrantar o seu coração. E aí você vai começar a fazer sentido para você esse coração modificado. Você entende? Então, grave isso na sua mente. Misericórdia. A live de hoje, eu espero que tenha feito muito sentido para você. E sempre lembra aquilo que Jesus falou. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a Deus. Se você acredita em Deus, misericórdia.